fala? Cidadãos. Isso, cidadãos. Norte-coreanos, eles não podem ter acesso nenhum à pornografia. Não podem. Não pode. Então, assim, você como turista, se eles acharem, é meio que uma bronca. É mas uma bronca. lá dentro eles não podem, e aí sim é prisão. Ou ainda não? Então, não necessariamente. Não é bem assim, não é tudo que vai para prisão. O que acontece assim, pensa que a vida deles, a sua vida ela está sendo o tempo todo monitorada. E para você conseguir ter algum tipo de privilégio, quando eu falo privilégio, é aquilo que eu falei, algum vegetal diferente. Uma couve-flor. É mais um brócolis. É isso. É o privilégio. É um privilégio. Então, para você ter algum privilégio, tipo, eu quero meu filho poder ir para uma universidade. Isso é um puta privilégio. Então, para você conseguir isso, você tem que demonstrar o tempo que todo você é confiável. Muita subordinação ao governo. Você tem que fazer muito serviço. Você tem que demonstrar o tempo todo, porque cada vila tem um líder de vila que ele monitora e ele presta relatórios mensais e tudo mais para que fosse, digamos assim, tipo a nossa abinha aqui. Então, ele presta esses relatórios, tipo, olha, a Cris, por exemplo, teve um dia que eu vi que ela saiu de casa sem agradecer aos grandes líderes que estão lá na parede dela, lá a foto lá. Ela saiu sem agradecer. Coisas do gênero, você fala, bom, e você vai ser presa por causa disso? Não. Não vai acontecer nada. Uhum. Mas você, tipo, o dia começa a perder pontos. Você começa a perder pontos. É mais ou menos isso, entendeu? Então, a vida deles, como é totalmente monitorada, então eles fazem tudo o que eles podem para se dedicar o tempo todo pro Estado. Bajular mesmo. Para bajular mesmo. Tem gente que faz isso porque de fato acredita no Estado e entende que ele tem uma função, que ele tem uma obrigação de retribuir tudo que o Estado deu para ele. Um monte de gente pensa assim. Você tá brincando. Tanto é que você tentar sair da Coreia do Norte é crime de deserção e você pode ser morto na hora, porque eles entendem que você está traindo o país que cuidou de você a vida inteira. Então, assim, o país te deu educação, o país te deu comida, o país te deu tudo, e agora que você é adulto, você está indo embora. Não, agora você tem que retribuir, porque está vindo mais criança aí, é a sua vez agora de sustentar. Então, você vive numa prisão eterna, e nessa Como culpa, se o Estado fosse uma árvore de dinheiro, né? E você convive com essa culpa de que eu estou sempre devendo para o Estado. Meu Deus. E então, ele tem que se dedicar ao máximo. Então, uma das coisas que era muito curiosa, que eu via lá o tempo todo, tava nevando e você via, tipo, 60 mulheres fazendo coreografia na rua. Eu falei, mas o que está acontecendo? E assim, aquelas coreografias com umas bandeirinhas e dançando e tal. Eu falei, mas todo dia de manhã eu via lá, né, essas mulheres. Eu perguntei para a guia, né, o que é? Eu falei, não, é que elas estão... É um trabalho voluntário que as donas de casa fazem para animar as pessoas que estão saindo para trabalhar. Aí você vê umas mulheres com os vestidos lindos varrendo a rua. Pegando o lixo da rua, varrendo a rua. Elas não são faxineiras, elas são cidadãs. Mas elas estão devolvendo para o Estado aquilo que o Estado deu para elas e também estão fazendo de um certo marketing pessoal do reputação, tipo, estou fazendo bastante aqui, tipo. E com isso eles vão ganhando algum tipo de privilégio. Então, muitas coisas as pessoas não fazem, evitam, porque elas querem o tempo todo mostrar para o Estado que elas são devotas e que elas são submissas ao Estado. Mas tem coisas que vão dar cadeia mesmo. Então, por exemplo, tem aquela estátua gigante lá do Kim Il-sung e do Kim Jong-il. Que você tem que ir lá e prestar reverência. Você não é obrigado. Mas, obviamente, falei, bom, estou aqui, vamos lá. Levei flores no pé da estátua, prestei reverência e tal. Meio vamos incômodo, supor, né? Vamos supor que eu chego lá e faço assim para a estátua. Eu tô ferrado. Aí é prisão, eu vou sofrer a mesma coisa que aquele cara sofreu. Uhum. Vou ser julgado, vou ser condenado, trabalho forçado. Por quê? É uma ofensa muito grande. Então, assim, você ignorar é perdoável, né? Isso, ofender, aí não. Ofender jamais. Então, assim, eu fui na linha, e isso eu fui orientado pela agência chinesa, que assim, você, por obviedade, né, respeitar o país, respeitar as pessoas, mas assim, um dos termos, por exemplo, que eu assino lá, é o que eu nunca devo questionar ou fazer qualquer tipo de observação que, digamos assim, vá contra ao comunismo, ao socialismo ou aos Kim lá. Kim Il-sung, Kim Jong-il e Kim Jong-un. Então, não posso criticar nem nada. Uhum. Então, quando eu fui para lá, eu fui muito preparado no sentido de eu quero cativar o guia, porque eu quero ter uma boa experiência de viagem.
Se eu já demonstrar qualquer tipo de reação que ele perca a confiança em mim, eu não vou ter uma boa viagem. Então, assim, eu era extremamente respeitoso com tudo. Sua esposa também. Também. Então, assim, tem que fazer reverência? Vamos fazer. E, assim, pra mim, por mais que eu não concordasse, mas eu encarava, por exemplo, quando eu fui pra Indonésia, por exemplo, que eu falei, ou para algum outro país, tal, você vai visitar um templo budista, ou você vai visitar uma mesquita, que nem quando eu fui para Istambul, ia lá visitar uma mesquita, você segue a regra. Sim. Tem que colocar um véu? Vamos botar um véu. Tem que entrar descalço? Vamos entrar descalço. É silêncio? É silêncio. Cada país, você tem que respeitar, porque é a cultura local. Então eu entendi, e para mim ficou muito claro, que essa idolatria que eles têm com esses líderes políticos é a fé deles. Então, se você for numa igreja católica, por exemplo, você entra numa missa, e aí você, tipo, trata com desdém algum santo, quem vai ficar ofendido não é o padre, é a irmãzinha que está do seu lado, porque ela Sim. acredita naquilo. É a fé dela. Então, isso vai gerar na pessoa uma antipatia com você. Uma indisposição Uma com indisposição. Então, eu falei, não, eu fui para mim muito claro, tipo, eu não vou tentar convencer ninguém, porque não A adianta... diferença é que o padre não vai te mandar pro campo de concentração e te devolver em coma pra tua família. Bobagem. Mas, Bobagem. mas tudo bem. Mas assim, mas não só isso, assim, eu não era obrigado, e a guia falou, você não é obrigado a fazer as reverências. Eu falei, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu quis mostrar pra ela, tipo, eu respeito o seu país, respeito a sua cultura, respeito a sua crença, porque pra eles é uma fé, é uma crença, é como se fosse uma religião mesmo. E com isso eu cativei ela, eu ganhei ela, a Sim. confiança dela. Então, foto, por exemplo, você teria que pedir autorização para poder tirar fotos. Chegou num determinado ponto da viagem, a gente estava voltando de uma outra cidade, eu sabia que ia pegar 2 horas de estrada. E eu vi que ela estava assim, né, morrendo de sono, querendo dormir. Daí eu falei, olha, eu sei que você está querendo dormir, mas eu quero tirar um monte de foto. Eu falei, eu quero te fazer vídeo, foto, quero fazer um monte de coisa. Então, você me fala para mim o que eu posso, o que eu não posso? Daí ela falou, você não pode, tipo, de militares, disso, daquilo e tal. 1/3 da população é militar, então você imagina que fica difícil de não tirar foto de militar. Ela passou algumas coisas, eu falei, então tá bom, segui. Ela dormiu, e eu fiquei lá tirando um monte de foto, fiz um monte de coisa. Falei, se ela depois falar, quero conferir, tá aqui, ó, bonitinho, segui a risca que você pediu. Não pediu para conferir. E com isso eu fui ganhando a confiança dela e a gente conseguiu ter uma viagem, assim, muito legal. E ela falou para mim, né, não é papo, né? Ela foi para mim, falei, normalmente, quando a gente percebe que a pessoa não respeita o nosso país, não respeita as nossas regras e tudo mais, fala, eu dificulto mesmo. Não deixo tirar foto de um monte de coisa, não deixo fazer um monte de coisa, aí... Fecha a cara e... Tipo, acabou a viagem. Acabou a viagem, você não pode fazer nada.